Ele é jornalista, crítico de TV, repórter e crítico do UOL, colunista da Folha de São Paulo. Alegria de receber Maurício Sticer. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Maurício. Boa noite. Muito obrigado por você ter me convidado. Um prazer realmente poder falar aqui com você no seu programa e para esse público, que acho que é um público que se interessa por televisão de qualidade. Exato. Estou à sua disposição. Essa é uma das características da nossa emissora, assim, levar valores, pensar na qualidade. Você vive o seu universo, o seu mundo voltado para a televisão, a repercussão da televisão na sociedade. Esse interesse pela televisão, desde pequeno, sempre foi assim, vocação, porque eu estava vendo seu currículo, tanta coisa, é formado em economia, jornalista, formado em comunicação, assim, uma vasta, tem uma amplitude de experiências, mas sua paixão, o coração está aqui. Sempre gostei de televisão, já trabalhei nessa área em diferentes momentos da minha carreira. Sou formado em economia, mas nunca exerci, tá? Você citou economia, não sei onde vocês acharam isso, que eu nem falo disso. Mas, enfim, eu trabalhei sempre com jornalismo, já estou fazendo 30 anos de jornalismo. E em diferentes momentos trabalhei na área de cultura, entretenimento dos veículos que eu estive. E sempre tive interesse por televisão. Mas achei, assim, recentemente, jornais velhos. O primeiro lugar que eu trabalhei no Jornal do Brasil, 85, 86, remexendo, tem crítica minha de televisão no Jornal do Brasil nessa época. Então, é uma coisa que eu gosto. Agora, profissionalmente, dedicando exclusivamente a isso, eu comecei em 2008, na internet, quando eu comecei a trabalhar na internet, e, sobretudo, a partir de 2010, no UOL, que eu passei a me dedicar exclusivamente à televisão. Eu percebi que tinha uma ligação muito grande entre o veículo, que é um portal de internet, e a televisão. Assim, tem um público em comum muito grande. Quem está na internet, que é muito grande, né, o universo, é o público que consome televisão aberta, que adora, é apaixonado por televisão. Então, é um diálogo incrível, assim, né? O Maurício, quando você fala 30 anos, quer dizer, há 30 anos você está envolvido com alma, coração e, ao mesmo tempo, procurando entender esse fenômeno televisão. Você vê, assim, a diferença que deve ser brutal para quem acompanhou a história ao longo desses 30 anos. Qual que é, assim, a grande mudança? O que mais chamou a sua atenção? É justamente o que me levou a destacar isso no livro, né? Essa ideia do Adeus Controle Remoto, né? Uma crônica do fim da TV como a conhecemos. Eu acho que a gente, nos últimos 10 anos, começou a viver uma ruptura por conta da tecnologia que, de fato, vai afetar muito o hábito das pessoas. Eu digo, por exemplo, as diversas tecnologias que vieram ao longo dos anos, elas melhoraram a televisão, né? Ela começou preto e branco, ficou a cores, depois veio o HD, tudo melhorou. Agora está acontecendo uma transformação que vai mudar realmente a televisão. Não vai acabar, né? Mas está mudando muito a maneira de ver televisão, né? E isso realmente que me fascina e é uma coisa que eu estou tentando entender como que isso está acontecendo, como está chegando isso no Brasil. Quando você coloca um título desse, Adeus Controle Remoto. Em outras palavras, você está querendo dizer o quê? Que a TV aberta, do jeito que não tem mais espaço. Que vai mudar, né? Eu digo assim que com a facilidade cada vez maior de você escolher o que você quer ver, na hora que você quer ver, da maneira que você quer ver, ou seja, pela televisão ou pelo seu computador, laptop, ou pelo seu smartphone, enfim, as diferentes maneiras de você ver. E o acesso que esses conteúdos estão tendo na internet permite que você não precise mais ligar a televisão e ficar procurando entre 200 canais qual que você quer ver. Você já sabe o que você quer ver, você escolhe, você grava, ou você acessa o site da emissora, vê na hora que você quer. Mas o fato de ser ao vivo, não tem ali um segredo especial? Sem dúvida. Um gosto especial? Ainda é uma coisa que permanece, eu acho que é o grande atrativo ainda da televisão. São dois, eu acho. É a TV ao vivo, né? Que inclui esportes, inclui programas de entrevistas como esse e outras coisas, e as competições. Competições ainda são grandes atrativos, reality shows, os game shows, que você vota, o teu voto influi, né, no resultado, né? Então isso você tem que assistir na hora. Mas por alguns outros programas você já não precisa assistir na hora.
né? Você pode... Tudo bem, é ao vivo, mas você pode assistir depois também, né? Você grava e vê na hora que você quiser, né? A gente tem questões, participações, Luiz Henrique com a gente. E olha, obrigado pela sua participação, muita pergunta chegando. Luiz Henrique, é com você, vamos lá. Bom, Dalcides, tenho aqui uma pergunta para o Sticer. Boa noite, Sticer. Bem-vindo ao Tribuna Independente. Quando a gente anunciou a pauta televisão, esse assunto aqui no Tribuna, muitas perguntas já começaram a chegar para a gente através do WhatsApp, também do site da Rede Vida, a página do Tribuna Independente. E um assunto que desperta muito a curiosidade do público é o tal do Ibope, aquela medição que é referência para o mercado publicitário, inclusive, sobre a audiência dos programas na televisão aberta brasileira. E é histórico aqui no Brasil a liderança da TV Globo. Aí algumas perguntas chegaram para a gente, questionando aí o resultado do Ibope. Como que é feito essa medição, que serve de referência para as emissoras de TV? E, assim, como que esse resultado do Ibope influencia no mercado publicitário, Sticer? Bom, a questão da audiência é um modelo, não sei se universal, mas padrão em quase todo mundo, né? E normalmente tem a tradição de só ter um instituto medindo. Por quê? Porque quando você tem dois institutos, que é o que vai acontecer no Brasil daqui a pouco, né? Com a chegada do GfK, do Grupo Alemão, se você tem dois números diferentes, o anunciante fica confuso, né? Quer dizer, qual que é o número certo? Então, tem uma tradição de um vencer o outro, quer dizer, acaba e a tendência... Você acha que vai ter diferença nesses números? Então, ao mesmo tempo, os primeiros números que estão sendo divulgados mostram que não vai ter muita diferença, né? Eu acho que, assim, esse modelo de TV que a gente tem aqui, que é um modelo de TV sustentada por publicidade, não tem outro método, você precisa realmente de medição de audiência, né? E eu acho que o Ibope, como outros institutos em outros lugares do mundo, faz uma coisa profissional. Há contestações, mas você vê que, de modo geral, são pontuais. As emissoras todas pagam esse serviço e, de modo geral, aceitam o resultado. É óbvio que pode melhorar, sempre tem sugestões. Eu não tenho desconfiança assim, em relação ao Ibope, né? Você, logo no início do seu livro, Adeus Controle Remoto, que é pela editora? Arquipélago, E tem editora sido... de Porto Alegre. E tem sido um sucesso gigantesco, né? Qualquer livraria está lá à frente. Você diz assim que ser crítico de televisão, olha, é perder tempo vendo muita bobagem. Tem isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, é fundamental você amar isso. Quer dizer, eu brinco com essa ideia de para odiar alguma coisa, você tem que odiar com paixão, né? Assim, eu acho que você não pode ter uma postura na televisão, que eu vejo ainda muito no meio que eu trabalho, um pouco superior, de desdém em relação à televisão, né? Quer dizer, gente que fala isso, mas não vê. Tem muita bobagem, não vou ver televisão, né? Eu acho que para poder perder tempo vendo bobagem, você tem que fazer isso apaixonadamente, com vontade, né? Para poder distinguir realmente o que é bom, o que não é, o que merece ser visto, o que não merece. Maurício, você fala assim, programa bom também fracassa. É isso mesmo? Acontece, né? Dá um exemplo assim, de um programa bom que fracassou. Assim, tem vários casos de programas bons que têm pouca audiência, ou que têm audiência abaixo do esperado, né? Enfim, frequentemente acontecem, eu já elogiei novelas que eu achava que eram interessantes, ousadas, mas que para os padrões do mercado eram consideradas fracasso ou consideradas insucesso, né? Várias, assim, já aconteceram. Cordel Encantado, por exemplo, da TV Globo? Uma novela, essa até que teve boa audiência. Cordel Encantado teve uma audiência excelente na sua época, né? Mas já outras novelas, o Meu Pedacinho de Chão também, uma novela que eu achei incrível. A audiência não foi né? Não sei, não chamaram de fracasso, mas foi uma audiência fraca, né? Ou até novelas que, às vezes, ousaram em alguma coisa, não foram grandes novelas, mas foram ousadas, procuraram fazer alguma coisa diferente, tipo uma novela há uns 2 anos chamada Além do Horizonte, uma novela das 7. Era meio um Lost, assim, uma ficção. O público é mais conservador? Muito, O que faz sucesso na televisão? Muita coisa, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Não sei qual é O escrachado, por exemplo, assim, aquele que causa até um certo espanto, então violência demais, bastante sangue.
É por aí? Uma das fórmulas é essa? Uma das fórmulas, infelizmente, é essa. O bizarro? O bizarro também, na questão da violência, eu sou muito crítico dos programas policiais vespertinos. Eu acho que tem ali um abuso realmente da exploração da violência, da desgraça. E todos esses programas, eles são, digamos, protegidos pelo fato de eles serem jornalísticos. Então, são censura livre. Eles podem ir ao ar no horário que eles quiserem, né? E eu acho complicado, eu acho que é uma questão mal resolvida aí pela nossa legislação essa. Que a Globo tem uma liderança consolidada, a gente nem questiona na TV aberta, mas ela já não é mais absoluta. Esse é um fenômeno relativamente novo, ou não? Sim, sem dúvida. Há casos isolados, né, de contestação a essa liderança nos últimos 30 anos. A Globo é líder já desde o final dos anos 60 e início dos 70, né? Então já são 80, 90, 35 anos, né, de liderança, né? Então houve vários casos. Pantanal, um caso famoso, né, na novela que atrapalhou a Globo e tal. Mas é sempre um ponto fora da curva. Exatamente, ponto fora da curva. Eu acho assim, nos últimos anos, teve uma perda de audiência na TV aberta, né? Tem uma fuga realmente para a TV de uma paga, forma geral. Para outras coisas, para outros canais, para games, né? Tem um público ou para computador, gente que não está mais vendo a televisão. E eu acho, isso afetou mais, evidentemente, quem é líder, né? Quem é maior. E a concorrência, em alguns pontos, melhorou também, né? Eu acho que eu vejo qualidades também, né, na disputa. Maurício, tem uma parte do seu livro, página 89, e me chamou a atenção. Você tenta, na verdade, quase que explicar um fenômeno como Chaves e SBT. Não são aquelas coisas que acontecem uma vez na vida e outra na morte? Dizem que quando o Chaves chegou oferecer o Chaves do SBT, o Silvio Santos não gostou, falou, não quero isso aqui. Né? E isso tá não lá, vai dar certo. Não vai dar certo, isso é ruim e tal. Já está há 30 anos, desde que existe SBT, no ano seguinte está lá. E lá dentro muita gente quer tirar o Chaves, né? Porque é uma coisa velha, são reprisados os mesmos 100 e tantos episódios, né? Há anos, não muda, né? É uma coisa muito antiga, mas a audiência proíbe o SBT de tirar. E é uma coisa... É um patrimônio da casa. É o patrimônio da casa e tem muito a ver com o SBT isso também, né? Quais pontos, por exemplo? É uma coisa, tem um lado negativo, assim, que eu acho meio tosco, e o SBT às vezes tem uma programação um pouco tosca, mas tem um lado legal, que assim, é uma coisa infantil, Chaves, né? Ele transmite uma coisa boa, né? Assim, ingênua, que eu acho que tem a ver com a programação do SBT, tem a ver com o público do SBT, né? Por isso que eu acho que um foi feito realmente para o outro, para o bem e para o mal. Temos mais questões, perguntas de todas as partes do Brasil. Você participando pelo nosso WhatsApp, está aparecendo o número aqui na tela da sua TV, e também pelo nosso site, redevida.com.br/tribuna. Esse é o endereço para você participar. Luiz Henrique Casoni, vamos lá. Dalcides, eu separei aqui a pergunta da Carolina Ferreira, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Seguinte, a gente acompanhou recentemente uma dança das cadeiras entre apresentadores numa grande emissora. A gente viu aí que o Geraldo Luiz foi suspenso do seu Domingo Show depois de criticar ao vivo no programa a direção ali da Record, a conduta da produção referente a uma matéria do seu programa, e acabou perdendo a apresentação para o Luiz Bate, jornalista da Record, por algumas semanas. Mas a direção da Record voltou atrás e o Geraldo reassumiu o programa. Pergunta que eu tenho para o Maurício, que foi trazida aqui pela Carolina, é se na avaliação dele a direção da Record foi muito radical com essa decisão de suspender o Geraldo Luiz do programa e se isso refletiu, de fato, na queda de audiência do programa, já que as atrações têm aí uma imagem muito forte ligada ao seu apresentador. Qual que é a avaliação dele sobre esse caso recente no Domingo da Record? É uma ótima pergunta e, coincidentemente, no dia de hoje aconteceu um fenômeno, quer dizer, ontem com repercussão hoje, um fenômeno idêntico na Rede TV, né? O Faccioli ontem reclamou no ar ao vivo e foi afastado, hoje já também não estava no ar. Eu acho ambos os casos, assim, eu acho errado você reclamar publicamente da empresa que você trabalha. Eu não faria isso e não recomendo que ninguém faça. Mas acho que ambas as reclamações, no caso do Geraldo ainda mais,
foi uma reclamação em relação a uma matéria dele que ele achou que foi mal editada, cortada, uma matéria que ele tinha muito carinho e que ele lamentou que a matéria tenha sido cortada por conta de necessidade da Record de encurtar o programa. Quer dizer, ele estava fazendo uma defesa do programa, no fundo, né? Ele não estava condenando a emissora. Então, eu acho que foi uma punição muito rigorosa e dura. E ele voltou, eu acho que nem tanto pela audiência, porque a audiência do programa sem o Geraldo com o Bate não mudou muito, né? Porém, eu acho que houve ali uma percepção de que o Geraldo facilmente iria para uma outra emissora concorrente, talvez o SBT, e aí seria realmente uma pedra no sapato da Record. Então, eu entendi que a emissora rapidamente apaziguou, colocou panos quentes e ele voltou para apresentar o programa. Olha, é o Brasil inteirinho dizendo que acompanha você, as coisas que você escreve, tem gente aqui feliz com a sua participação, tem gente que discorda. Esse é o ambiente da liberdade, que bom que é assim que a gente pode fazer dessa forma. Eu fico muito à vontade com quem discorda, tenho enorme prazer quando discorda de forma democrática, elegante, assim, eu tenho o maior prazer de discutir, de debater, não tenho nenhum problema com discordâncias. Quando você faz assim, alguma crítica a um programa X, ou uma apresentador, ou alguma coisa, ou alguma novela, depois chega algum tipo de pressão sobre você ou não? Não, pressão nenhuma. Chega, às vezes, reações de quem é criticado, que não gosta, ou de parte do público que adora determinado programa e não gosta da minha crítica. Então, tem diálogo, bastante diálogo, reclamações. Eu uso muito redes sociais, né? Muito Twitter, tem uma página no Facebook. Então, eu recebo muito retorno dos leitores e espectadores. É muito legal. E eu percebo isso. Às vezes, eu sinto assim, pô, o cara ficou ofendido com a minha crítica, o espectador. Ou seja, ele gosta tanto daquele programa que o fato de eu fazer alguma restrição quase que o magoou, né? Eu penso sobre isso, me faz pensar. Eu falei, pô, realmente, eu acho que eu talvez pudesse ter pegado um pouquinho mais leve aqui, sabe? Quando chega nesse nível, sabe? Ao mesmo tempo, cada um tem a sua profissão e a profissão tem ali algumas coisas que são inerentes àquilo que a gente faz. Exatamente. Você teve algum conflito com o Pânico? Foi isso ou não? O direito de não falar com o Pânico. Não Uma foi coisa eu, é piada, outra coisa é bullying, está no seu livro. Não, eu cito, a partir de um caso específico, eu reflito sobre essa questão. Eu não tive esse problema. Quer dizer, tem um caso anedótico, mas o caso que eu trato aí foi do Jô Soares, né? Que o Pânico fazia uma imitação do Jô, né? Que era o Jô Suado, que o Carioca fazia, que era uma imitação realmente muito boa. E o Carioca, quando o Jô foi lançar um livro, o Carioca foi caracterizado como Jô Suado para entrevistar. Ia ser um encontro engraçadíssimo. Mas o Jô não quis o encontro naquela hora. Ele achou que ia ser deselegante com a própria Globo, porque a Globo estava fazendo o evento, etc. E isso criou um problema. O Carioca ficou magoadíssimo, falou que não ia mais fazer o personagem. E a partir daí o Pânico começou a perseguir o Jô, que queria que o Jô falasse com ele de qualquer maneira. Acho que foram 2 ou 3 semanas insistindo, até que no final não conseguiram e ainda de pirraça contaram para o público qual era o final do livro do Jô, que era um romance policial. A vingança. Exatamente. Aí eu falei, olha, eu acho, assim, eu respeito, acho que o Pânico tem coisas boas, eu gosto do Pânico, mas tem um limite realmente, né? Pô, se o cara fala, eu não quero dar entrevista, isso já aconteceu com várias outras pessoas, né? Se eu não quero dar entrevista, tem uma hora que o Pânico tem que aceitar. Né? Tem um limite, realmente. Né? O Fabrício Farias, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, está dizendo assim, o que você acha de programas, por exemplo, nos moldes de Show do Milhão? Acho engraçado, divertido, é entretenimento, né? Acho que são programas, digamos, inofensivos, né? Não fazem mal a ninguém, provoca a imaginação de quem assiste, esse sonho de ganhar 1 milhão, né? Acho tudo ok. O Arley é de Governador Valadares, está dizendo assim, Maurício, você acha que hoje tem espaço para programas de humor como Os Trapalhões? Um humor assim, tipo pastelão, diz ele. Olha, eu não sei se exatamente Trapalhões, mas eu acho interessante você olhar hoje na televisão que tem espaço para um programa de humor, entre aspas, velho,
que é A Praça é Nossa, que existe na televisão, acho que há mais de 30 anos. É um programa que veio do rádio, do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, fazer esse programa no rádio. E ele convive muito bem, é um sucesso no SBT e convive muito bem. Ele é concorrente de programas de humor mais modernos, como o Tá No Ar da Globo, ou mesmo o Zorra renovado da Globo. Então, acho que tem espaço para humor bem feito. Talvez pudesse ter espaço para Trapalhões também. Eu acho que não há um impedimento. Acho que A Praça é um exemplo disso. Né? Um programa que está há quase 30 anos no ar e está aí fazendo sucesso. É um sucesso do SBT. O André Azaíra, de Macapá, diz assim: Dalcides, manda meu abraço para o Maurício. Você não imagina o quanto a gente o admira. Então tá aí. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Do Andrezão também. Ó, temos mais questões, perguntas e me parece que tem uma matéria também. É isso, Luiz Henrique Casoni? Pois é, Dalcides, a gente vai falar sobre um outro gênero na televisão brasileira que também tem um formato herdado do rádio. Os programas de auditório, a gente sabe que fazem parte da história da televisão aqui no país. A fórmula do programa não tem muito segredo. Um animador com imagem forte, o público presente ali no estúdio, boas atrações musicais no palco. Essa linha de shows, presente na programação das emissoras abertas, também tem o seu espaço aqui na Rede Vida de televisão. E a gente vai acompanhar agora um pouquinho ali dos bastidores de um dos nossos programas de auditório, o programa Família Sertaneja, com o nosso querido padre Alessandro Campos. Vamos acompanhar. Alguns ícones da televisão fizeram história no Brasil como apresentadores desse formato de programa que reúne o público e caravanas em estúdio. Atrações musicais, concursos de calouros, gincanas e brincadeiras são marcas registradas dos programas de auditório. Um formato de programa consagrado que existe aqui no Brasil desde o início da televisão na década de 50 e que se mantém firme até hoje. Os programas de auditório, como Família Sertaneja, do padre Alessandro Campos, aqui na Rede Vida, reúne toda semana aqui no auditório centenas e centenas de pessoas que participam desse momento todo especial de festa, música e também um jeito diferente de falar com Deus. Aqui no Família Sertaneja, a cada programa, o padre Alessandro divide o palco com atrações musicais sertanejas, um auditório com capacidade para receber cerca de 800 pessoas. Gente que vem ao programa só para ficar mais pertinho do padre e dos artistas convidados e participar dessa grande festa de música e fé. Todas as vezes que vemos um programa de auditório, vamos sempre observar duas coisas importantes. A espontaneidade do apresentador e a alegria do povo, né? Um espaço raro na programação da TV brasileira que preserva e valoriza a boa música sertaneja raiz. O povo gosta do artista perto dele. E quando ele está perto, o público pode participar, pode cantar. O programa é inspirado no instinto especial sertanejo, apresentado pelo cantor e radialista Marcelo Costa entre os anos 80 e 2000 na TV Record. O que o padre aprendeu com seu mestre é manter a espontaneidade e o improviso, essenciais num programa ao vivo. Ele diz, esse é o segredo. Não deixe ninguém te enquadrar, não deixe ninguém te roteirizar, não deixe ninguém te engessar, seja você. Cenário montado, câmeras posicionadas, últimos ajustes e testes na iluminação. A música ao vivo faz parte do Família Sertaneja e antes do programa, os músicos afinam os instrumentos e fazem a passagem do som. Olha, geralmente os artistas chegam mais cedo, né? Umas 2, 3 horas mais cedo a gente passa, checa som, vê como que tá o som dos instrumentos para cada um, se está chegando legal. Enquanto isso, no camarim, os artistas passam pela maquiagem e o padre, ao lado de 2 produtores, lê com atenção o roteiro do programa e ouve as últimas orientações da equipe. E aí eu faço a ordem do roteiro, como é que é a entrada de convidado, música, preparo as reflexões, passo para o padre, ele aprova as músicas que ele vai querer. O público vai aos poucos ocupando as cadeiras do auditório e o produtor Vande é o responsável por animar e levantar o astral da plateia. Peço bastante aplauso, porque sem aplauso não dá num programa musical. Tem que ter bastante aplauso, bastante alegria, bastante emoção e o público que está em casa se identifica com quem vem aqui na plateia. São cerca de 50 profissionais envolvidos entre equipe de produção, técnica e operacional. Um programa com tanto dinamismo e movimentação no palco exige bastante agilidade na seleção das imagens, que são captadas pelas lentes das câmeras espalhadas pelo auditório.
Porque o público, ele quer ver tudo que está acontecendo. Então, se toca uma viola, eu tenho que mostrar a viola. Se a plateia vai cantar, eu tenho que ir na plateia, entendeu? Agora fala pra mim, por que a senhora gosta de estar aqui no programa, de participar aqui da plateia do Família Sertaneja? Alegria, né? Festa, né? Eu gosto do programa porque eu gosto de música sertaneja. E gosto das reflexões dele e a alegria que ele transmite pra gente. Muito bem, a gente acompanhou aí, Dalcides, um pouquinho dos bastidores do programa Família Sertaneja. Um abraço aí para o padre Alessandro Campos e para toda a equipe do programa. Queria deixar a pergunta aí para o Maurício, Dalcides, que a gente viu ali que, segundo o próprio padre Alessandro, o segredo aí para o sucesso do programa é realmente o público estar perto do artista, essa aproximação entre o telespectador e o programa ali ao vivo. Queria perguntar para o Maurício se, na avaliação dele, esse tipo de programa de auditório ainda tem uma vida longa na programação da TV brasileira e quais são os bons programas hoje de auditório na TV? Eu acho que sim, como você disse, é um formato que vem do rádio, né? E tem muito a ver, eu acho que com o brasileiro, com o tipo de televisão que a gente faz. Agora, acho que um dos grandes segredos não é nem a questão, acho que a questão do público é importante, mas acho que mais que isso é o que o padre Alessandro falou, que é a questão da espontaneidade, né? E ser capaz de apresentar algo que seja original. Eu vejo um problema em muitos programas de auditório hoje, eu brinco, existe um genérico de programa de auditório, sabe? Parece que tem alguns, 4 ou 5 programas que são iguais, né? E aí isso acho que enfraquece, não o gênero, mas enfraquece o programa que está fazendo essa coisa, que é o formato clássico de contar uma história triste de superação de alguém, aí traz um músico que já foi em outros 4 programas, né? O músico já falou, de novo esse cara, né? E texto muito roteirizado, ele fala assim, olha, não deixa me roteirizarem, né? Eu acho que é isso, o programa de auditório você pode dar coordenadas para o apresentador, mas obrigar o apresentador a falar um texto, por exemplo, eu adoro a Sabrina Sato, acho ela uma graça, uma pessoa espontânea, vai muito bem com a televisão, ela e a televisão têm uma relação, mas o programa dela, ela parece que está aprisionada ali num roteiro, você fala assim, poxa, ela podia ser qualquer pessoa fazendo aquele programa, não é ela. Então, acho que tem, um programa que eu gosto, eu acho que conseguiu dar uma cara nova para o programa de auditório recentemente, é o Esquenta, da Regina Casé. Acho que ela partiu desse gênero, né, já mega conhecido, e criou uma coisa que tem uma cara ali diferente. Gosta ou não gosta, tem muita gente que não gosta, tem uma cara, é original, sabe? Tem vida aquele programa de auditório. A Sheila Machado, de Aracaju, está dizendo o seguinte, que a programação infantil praticamente foi extinta da TV aberta. Verdade. O que é que você pensa sobre isso? É verdade. Inclusive, o Marcelo Taz fez uma crítica do meu livro no UOL e apontou como uma falha eu não tratar desse assunto no livro. Eu humildemente reconheço que é uma falha, mas está ligada justamente a esse problema. A programação infantil está sumindo da televisão aberta, né? Eu escrevi já algumas vezes sobre isso, podia ter incluído no livro. Por quê? Existe um rigor da lei em relação à publicidade para crianças, que eu acho louvável, né? Porque está provado que a publicidade afeta diretamente a criança, então há restrições cada vez maiores a isso. Havendo restrições à publicidade, não há patrocinadores. Não havendo patrocinadores, as emissoras estão fugindo desse nicho e estão deixando para a TV paga a programação infantil. Hoje, até onde eu sei, só a TV pública, a Cultura tem programação infantil, e o SBT, que sublocou parte do seu horário para a Disney. E o Luiz Carlos, de Campinas, está dizendo, justamente nesse ponto que você está tocando, sobre a crise econômica que afetou a televisão de uma forma geral, todas as televisões. Verdade. Inclusive, estava vendo, acho que foi ontem, num dos programas, dizia assim, grande sucesso da TV Globo, mas os intervalos bastante, assim, voltados para a própria emissora. A gente está vivendo um momento, uma hora da verdade aí, né? Quer dizer, para as emissoras conseguirem manter o padrão de qualidade com menos anúncios, e algumas estão sentindo mais que as outras. Acho que a Globo está se segurando, por exemplo, a Band, eu acho que é uma emissora que está sofrendo mais que outras por causa disso. Repórter crítico do UOL, colunista da Folha de São Paulo, Maurício Sticer, com a gente, e autor do livro Adeus, Controle Remoto. Gente, vamos fazer o seguinte,
É muita pergunta. Nosso WhatsApp está explodindo aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já e ali vai ser pergunta e resposta o tempo todo, tá bom? Dá tempo ainda, mande a sua pergunta, participe pelo nosso WhatsApp ou então pelo nosso site redevida.com.br/tribuna. Rápido intervalo, voltamos já já.